eu estava vendo assim a misericórdia de Deus com a gente. Que muito embora às vezes a gente ele veja as fraquezas, ele sempre dá tempo, suporta para que a gente cresça e passe a ter mais estrutura para suportar certas coisas, né? Então o Senhor aqui, isso aqui é a misericórdia dele, e a misericórdia dele é tão grande que olha o que ele fez. Ele leva o povo por um caminho que era mais longe, mas ele levou estrategicamente. Olha a sabedoria de Deus. O caminho do Mar Vermelho, para passar por lá, tinha que acontecer o quê? Para ir pelo Mar Vermelho, tinha que ter um milagre para abrir o mar, né? Ele abriu o mar, só que o mar não ia ficar aberto todo o tempo, não é? Então depois que o povo passasse, o mar se fecharia. Então como é que vai voltar agora? Vocês estão entendendo? Como é que vai voltar se o caminho fechou? No nado, era mar, era coisa grande, não dava, né? Era um braço do mar muito grande, não dava para atravessar assim. Isso é a misericórdia de Deus, para segurar o povo no caminho certo, para poder abençoar. E vendo que o povo ainda não tinha tanta estrutura, ele conduz o povo daquela forma, né? Mas ele esperava que aquele povo, que agora ainda era menino, né, que agora tinha pouco entendimento, pouca estrutura espiritual para suportar determinadas coisas, e aí para não voltar, Deus leva por aquele caminho, mas Deus esperava crescimento deles. Deus esperava gratidão, que eles fossem crescendo, se estruturando e começassem a ser treinados em dificuldades, em lutas, entendeu? Mas olha, irmão, eles passam cerca de um ano, com cerca de um ano depois que eles saem, eles estão lá no Monte Sinai. Porque quando começa o segundo ano, eles estão saindo do Sinai, já tendo recebido a lei, o tabernáculo, feito o tabernáculo, construído tudo. Nós até falamos um pouquinho hoje de manhã, né? Aí nós vamos no livro de Números, Êxodo, Levítico acontece dentro de Êxodo. O livro de Levítico acontece dentro de Êxodo, que é a entrega do cerimonial, do litúrgico, do cerimonial, Deus ensinando Moisés e os sacerdotes como eles iam proceder no culto. Então depois de Êxodo vem Levítico, mas Levítico acontece dentro de Êxodo, do livro de Êxodo, né? E depois de Levítico vem o quê? Números. E Números é a saída, eu falei hoje de manhã. É quando eles já estão no segundo ano, começa o segundo ano, primeiro mês, segundo mês, que eles já saíram do Egito, atravessaram o mar, eles estão lá e estão saindo agora. Então eles saem. Números é a contagem para o povo começar a marchar. Organizados como exército, né? Está escrito aqui. Saíram organizados como exército. E agora, um ano depois já de terem visto tantos milagres, tanto sinais, maravilhas, a mão de Deus, né? Como a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo com mão forte, se revelou, se deu a conhecer, abençoou, cuidou. Olha que a Yara aqui leu também, que durante o dia no deserto, o sol muito quente, né? Eu nunca fui no deserto, mas a gente lê por aí que é o extremo, né? Quando é calor é muito calor, e quando é frio é muito frio, né? Frio mesmo de adoecer a pessoa. E também o calor, por isso que eles usam aqueles turbantes, aquelas coisas, porque senão dá problema mesmo, de tão quente que é. Mas Deus fazia o que com eles? À noite, para não ficar tão frio, Deus dava a coluna de fogo para aquecer o povo. Olha, irmão, que coisa, né? E aí de dia, para não pegar aquele solzão quente, Deus dava. Pois é, então, olha, irmão, a sandália não envelhecia, a sandália não desgastava, a roupa não envelhecia. Irmão, em quase 3 milhões de pessoas não tinha um doente. Que um dia eu vi um estudo de um general do exército, que trabalhou muitos anos em regiões desérticas, né? Comandando tropas americanas, e ele calculou, irmão, o que seria necessário por dia para sustentar quase 3 milhões de pessoas num deserto. Ele vai dizer as toneladas de lenha para poder cozinhar, as toneladas de água, e Deus supriu esse povo. Não morreu um de sede, não morreu um de fome, não morreu um doente, não tinha um doente, não tinha um
Está entendendo, irmão? Não tinha exatamente o que eles queriam carne. Deus disse, não, mas tem o maná, entendeu? Não tinha boutique para eles estarem escolhendo, mas a roupa que eles tinham, Deus estava mantendo. Então Deus esperava, né? Ali no início, Deus criou situações, como a Yara pregou, para que eles não voltassem, porque Deus disse, ainda são meninos, estão começando. Então, para que eles não voltem com medo da guerra e fiquem com medo, não, Moisés, não, vamos ficar por aqui mesmo. Deus disse, então eu vou levar por aqui, atravessa o mar, fecha o mar, e eles vão ter que seguir, e daí para frente, depois eles vão entender por que eu fiz isso, por que eu tirei a minha graça, o meu amor, o meu cuidado, o meu propósito, projeto, plano, o que eu tenho para eles, né? Mas mais de ano depois, né? Aí nós vamos, aí pule aí para Números 11, que o Números é o livro que alguns estudiosos dizem até que deveria ser o nome, não era Números, mas o livro no deserto, porque conta a caminhada no deserto, né? Eu falei aqui de manhã. Números 11, 18, o povo já está murmurando. E quando o povo está murmurando, eles falam uma coisa que é interessante para alertar a gente, para a gente ver, evitar entrar nesse mesmo erro, né? Mas nada de interessante no sentido de dizer que é coisa boa. É uma notícia ruim, olha aqui, ó. Números 11, 18. Leva esse texto para casa para meditar, ó. Deus disse para Moisés que Deus agora vai abençoar o povo, porque o povo murmurou. Aí Deus vai dizer, ó, aí a Bíblia vai dizer, versículo 18, ó, diga ao povo, Deus falando para Moisés falar para o povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne. O povo estava murmurando, querendo o quê? Carne. E Deus estava dando maná e dizendo, vocês vão comer carne, vocês vão beber leite, comer da melhor fruta, mas calma, espera um pouquinho, eu vou levar vocês para a terra, que mana leite e mel, era só um período, mas olha que eles estão murmurando, querendo carne no deserto. Olha lá, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, olha o que eles falavam, irmão, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Olha, irmão, essa frase, vem aí. Quando a Yara leu, né, que Deus levou por um caminho para o povo não fugir da guerra. Olha, irmão, olha o que eles diziam. Vem aí, já quase no final. A vida, leia aí. Íamos bem no Egito. Na minha versão diz, a vida era melhor no Egito. E como era o Egito, irmão, para eles? O que eles eram no Egito? Quando Deus tirou, o que eles eram? Escravos, irmão. A Bíblia diz em Êxodo 1, que eu ia dizer o Satanás, mas é o Satanás mesmo, usando o faraó no caso, né? O faraó maltratou tanto aquele povo, irmão, que a Bíblia diz que tornou-lhes a vida amarga. Não era um momento, não. A vida amarga. Entendeu? Não era uma tribulação que eles passavam, não. Tornou-lhes a vida amarga a ponto deles irem clamar ao Senhor. E quando Deus procurou Moisés, qual foi a palavra de Deus para Moisés? Quem lembra? Sobre o povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, desci para ouvir, ver, vi a situação deles, e agora estou te levantando como legislador, como juiz, como o líder do meu povo, para tirar meu povo daquela servidão do Egito. Olha, irmão, a servidão era tão amarga, que eles trabalhavam só para comer. Lembra que nem a palha dava mais, eles tinham que fabricar a mesma quantidade sem palha. Depois, Faraó obrigou todas as famílias, quando nascia um menino, homem, fazer o que com essa criança? Um menino, afogar no Nilo, matar a criança. Essa era a vida que eles viviam, e Deus viu e veio livrá-los. Mas veja que quando eles saem cantando, né? Miriam, tem até um pregador que é interessante o que ele fala, porque Miriam, quando eles atravessam o mar, e que eles estão atravessando o mar, o exército de Faraó entra atrás, e Deus fecha o mar e afoga, como o salmista diz, Faraó e os seus cavaleiros, né? Todos se afogaram, e eles viam os egípcios
sendo arrastados ali na beira do mar, mortos pela mão de Deus, irmão. Um milagre tremendo ali. E aí Miriam tirou da bolsazinha dela, tirou o quê? Quem lembra? Um tamborim, né? E aí começou a bater e a mulherada foi atrás. Imagina a zoada que era, irmão. Essa mulherada todinha lá cantando. Olha, cuidado. E Miriam liderando e eles batendo, ela batendo tamborim, as meninas também, as mulheres cantando. Imagina a gritaiada que era. Ouviram lá no Egito, né, irmão? Aí tem um pregador que diz que cantar, adorar, saltar, pular e se alegrar vendo o inimigo do chão morto é fácil. Vendo o mar fechado e os inimigos mortos é fácil. Difícil é adorar quando ele vem aí. Deus está dizendo, quando eles estavam lá do outro lado, que lá vem eles caminhando para cima do povo, né? Quando o faraó se arrepende de ter deixado o povo ir, juntou o exército e saiu, e o povo está na beira do mar, o mar fechado. E aí o povo começa já a pressionar Moisés, não é assim? E Moisés vai orar. E o que Deus diz para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que, está entendendo? De um lado montanha, do outro lado montanha, da frente o mar, e atrás o exército de Faraó. Eu vi um pregador dizendo que Deus não disse corra, Deus disse marcha. Era para marchar, não era para correr não, confiar no Senhor. Então o pregador diz sabiamente, né? Bater o tamborim, se alegrar vendo o inimigo morto e derrotado é fácil. Difícil é fazer isso pela fé. E eles não conseguiram, porque olha aqui, irmão, já depois de mais de ano, já era para ter um pouquinho de mais estrutura, né? Já vão murmurar por carne e dizer, a vida era melhor lá no Egito. Que coisa, irmão. Nós estávamos melhores lá, mais felizes. E tem um texto que ele diz que eles sentiam saudade, né? Lá em Números diz que lá tem um texto que diz que eles sentiam saudade da cebola. Quem tem saudade quem gosta de cebola aí? Né? Sentiu saudade do alho. Na verdade, eles queriam dizer tempero, né? Daquele tempero, mas debaixo daquela maldição toda. Então Deus no início faz aquilo ali tudinho, porque dizia, são meninos, estão crescendo, estão aprendendo, vai caminhar comigo agora, daqui um dia já está entendendo. Mas veja que o tempo passou, os anos passaram, mas não mudava. Ainda correndo de lutas, ainda, como a Yara falou, também falei um pouco de manhã, murmurando por tudo, né? Então, quem já viu alguém dizer? Uma vez um irmão, há muito tempo aqui, ele dizia, pastor, rapaz, um dia ele passando uma luta, né? Ele disse, mas eu disse lá em casa, o que adiantou ser crente? Como quem diz assim, né? Que as pessoas, a ideia, irmão, porque o evangelho, se prega o evangelho errado, né? Vem ser feliz, né? Tem tanto título bonito de igreja por aí, não tem? Lugar de ser feliz. É claro, uma felicidade bem entendida, conforme a Bíblia tem sentido, né? Mas não é isso que de primeira mão se quer comunicar. Se quer comunicar é que alguém vai para lá, vai ficar livre de todos os problemas. Não vai mais nem topar a cabeça do dedo em nada, entendeu? Não vai ter mais problema, não vai ter mais luta. E as pessoas estão sendo arrebanhadas, atraídas por propostas assim. Basta você ligar a televisão, você vê que eu não estou, né, inventando e nem contando historinha. É ou não é? Um dia desse eu vi um dentro do poço. Dentro do poço, tá vendo, irmão Lu? Acaba dentro do poço, lá um poçozinho lá. Eu não sei se aquele poço era de plástico, eu não sei o que era, dentro do poço. Ele diz, a sua vida está assim? Pois vem aqui terça-feira, sexta-feira, sei lá, que Deus vai te tirar do fundo do poço. Eu não estou aqui, irmão, criticando, zombando de igreja não, é de doutrina errada, de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí um dia desse eu vi, foi lá no fundo do poço, meu irmão, não sei como botaram ele lá no fundo do poço mesmo. Tinha uns 7 a 10 metros de poço, e ele lá dentro está todo sujo. Quem viu isso aí? Ainda compartilhamos aí, ele lá dentro do poço, um pastor. E aí ele dizia, me tira daqui, fazer aquela encenação. Eita, falta ar, ele sujo. E ele dizia, me tira daqui, me tira daqui. Aí dizia assim, mas se você vier aqui tal dia,
Aí o pastor que estava lá em cima jogava a corda. Deus vai te arrancar do fundo do poço. Aí metia as cordas que laçava e ia puxando as catracas lá em cima. Um pastor mais gordo que eu, entendeu? Mais buchudo que eu. Aí puxando. Essa é a mensagem, que não tem nada a ver com o evangelho. Eu sei que alguns Deus deu graça mesmo aí, fez alguma coisa, né? Mas se quiser viver o evangelho mesmo, nesse mundo aqui, não vai ser muito fácil não. Deus vai dar graça, vai abençoar, mas com tribulação, com luta, com prova. Não é assim? E eu estava olhando aqui textos, irmão, lindo, lindo, lindo demais. Eu estava aqui anotando, né? Em Hebreus 11, só ouça aí, porque esse texto é muito conhecido das pessoas, né? Os exemplos dos heróis da fé para nós. Eu vou só fazer leitura aqui para vocês verem aqui, ó. Como esses homens viviam, né? Enquanto eles estão aqui querendo voltar para o Egito, porque as lutas apareceram, porque faltou carne, porque faltou cebola, e eles estão dizendo a vida era melhor no Egito, isso aqui não presta. É como quem diz, o plano de Deus não presta, o propósito de Deus não é melhor do que a carne lá do Egito, o chamado de Deus não é melhor do que o Egito tem para mim. Querendo o Egito, querendo voltar para o Egito, esquecendo plano, propósito, chamado, promessa, tudo de Deus. Aí eu vejo um texto desse aqui, ó, deles, olha para cá, que eram escravos. E a história vai contar de um que era príncipe. Eles eram escravos e estavam agora, por causa das lutas, querendo voltar para comer carne, cebola, alho, pepino. A Bíblia diz por nome os legumes que eles queriam. Ou seja, abandonando o propósito de Deus por causa dessas coisas. E a Bíblia vai mostrar de um que era o contrário, que era príncipe, que tinha as maiores e melhores regalias no Egito e abandonou o Egito por causa do Senhor. Quem foi ele? Moisés. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Pela fé, olha isso aqui, irmão, que coisa linda para nós, ó, para a gente meditar aqui, ó. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria ser chamado disso, irmão. A identificação, presta atenção, Moisés queria ser conhecido como servo de Deus. Moisés queria ser conhecido como hebreu. Moisés queria ser conhecido como um chamado por Deus. Enquanto tem hoje crente querendo ser conhecido por doutor não sei o que, deputado não sei o que, autoridade para lá, Moisés largou a corte. Moisés largou o palácio. O maior império da época era o Egito, mais próspero do mundo, mais poderoso do mundo. Moisés largou aquilo tudo e se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, porque foi ela quem adotou, não foi assim? Ou não? Olha o que a Bíblia vai dizer, irmão, para nós, que exemplo. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado, olha, irmão, que coisa. Ele entendeu, Moisés, que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ele via o que estava lá na frente. Aí a Bíblia continua, ó, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Aqui, Marcão, é interessante, porque a gente, lendo Êxodo 2, a gente pensa que ele saiu do Egito com medo de ser morto por Faraó. Não, o texto lá diz que Faraó tentou matá-lo, e Moisés foi para a terra de Midian e se encontrou no poço, e aí já salvou lá as filhas de Jetro, porque tinha alguém lá, já não era assim? Só que o escritor aos Hebreus vai dizer para nós que ele não saiu com medo do Faraó, ele não fugiu com medo de Faraó matá-lo, ele não queria mais Egito na vida dele. Olha o texto, não ficou amedrontado com a ira do rei. Por que Moisés saiu do Egito? Deus está dizendo para nós, porque ele não queria mais saber de Egito, de corte, de palácio, de coisa, dessas coisas. Ele queria sofrer com o povo de Deus.
Ele queria viver o plano de Deus, os propósitos de Deus. Olha como a nossa geração anda na contramão disso. Ou não é? Quanto de nós abandonamos os propósitos, chamado ministério de Deus, que Deus nos chamou, coisa tão preciosa como a Joane pregou lá na casa do Jairão e da Yara, e nós vamos na contramão de Moisés, abandonando essa coisa tão preciosa que é um chamado de Deus, em busca de prazeres transitórios, de riquezas, de coisas desse mundo. E as coisas do mundo suplantam, tiram a gente do propósito de Deus, do que é mais importante. Não é assim? Não está escrito aqui? Olha, irmão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou. Isso aqui, peregrinação, fala de sofrimento, de não ter morada certa, paradeiro certo. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim para mim, ele passando muita luta, e a gente conversava mais nesse tempo. Ele dizia assim: doaram mais roupas para as filhinhas dele lá, ele tem umas meninazinhas, né? Eu sei que sofre, mas se a gente não tiver com essa visão aqui, a gente se atrapalha. E aí as pessoas sempre doavam, porque a condição dele era pouca, ele era pastor, a igrejinha pequena. E um dia ele falando com muita tristeza, aquilo parte o coração da gente, a gente vendo aquilo. E ele disse assim: pastor, minha filha não sabe o que é usar uma roupa nova. É sempre doação, sabe? Então, para a nossa geração, isso é uma derrota. Para a nossa geração, isso é terrível. Agora, se falasse para esses homens aqui, para esse aqui, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim, esse homem aí vive isso aí por causa de Cristo. Esse homem passa essas lutas aí por causa do ministério, porque podia sair para fazer outras coisas e tentar melhorar a vida, mas ele fica lá. Irmão, isso era motivo de glória, ou não? Isso era motivo de exaltação, de alguém olhar e dizer, de ser exemplo. Mas a nossa geração perdeu isso de vista. E não é para lá que... Aí continuou, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Ele aguardava a próxima. Ele vivia essa vida aqui de olho na próxima vida. Abraão viveu para o mundo vindouro. Ele conseguiu viver assim. E aí, eu concluo os textos com Hebreus 12, que é um recado para nós. Olhando, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha que ele passou, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem nisso aí, porque se a gente tirar a mente disso, a gente desanima, a gente se cansa na caminhada. Se a gente tirar os olhos disso, o que é glória aos olhos de Deus, como a Joane pregou, passa a ser vergonha aos nossos olhos. O que é precioso aos olhos de Deus, para nós, passa a ser vil. E foi exatamente o que eles chamavam de maná, esse pão vil. O que era de Deus não era mais precioso para aquela geração, agora era vil. E o precioso eles jogaram fora. E no capítulo 7 de Atos é interessante, porque Estevão vai dizer: no coração voltaram para o Egito. Estevão vai dizer isso. E os nossos pais, no coração, voltaram para o Egito. Ou seja, o mar fechou, não fechou? Não puderam mais voltar no corpo. Eles voltaram, mas o coração voltou. O coração estava lá.
O coração não estava nos projetos de Deus, no plano de Deus, nas coisas de Deus, nas propostas de Deus, no projeto de Deus. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo: se nós tirarmos o pensamento disso, nós nos cansaremos e nos desanimaremos. Está aqui, ó. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque se a gente tirar os olhos disso aqui, nada disso que Deus está chamando a gente para viver faz mais sentido. Orar, sofrer por Ele, pela causa dele, estar aqui num culto desse, como a pastora Yara orou, vai ser apenas e tão somente a falta de uma oportunidade de estar em outro lugar, e não um desejo na alma de vir adorar, um compromisso de estar na casa do Senhor, um desejo espiritual, uma alegria, como disse o salmista: alegrei-me, veio alegria quando eu recebi esse convite. Está entendendo? Amém?